e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José. Israel é Jacó, amém, gente? Amém? Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua, por isso, por este motivo, mandou fazer para ele uma túnica talar. Talvez ali está escrito túnica longa, ou túnica colorida. 3 detalhes aqui para a gente começar a fechar. Domingo eu continuo. Primeiro, José aqui dá a entender que ele é caguete. X9. Fofoqueiro. Porque vai dizer assim, que ele contava a má fama dos irmãos para o pai. Sim ou não? Na verdade, isso revela caráter. Porque o que José tinha, primeiro, era intimidade com o pai. Segundo, ele tinha moral para falar. Você pode ver que o caráter de José sempre foi ilibado, intocável, irreparável, ao ponto que uma mulher tentou assediá-lo. A mulher estuprar José. A mulher de Potifar tentou agarrar José. Ele, ó. E não é porque ele não era macho não, irmão. É porque ele era crente. Agora você vê que ele tinha um negócio com o pai diferente. Ele tinha uma relação com o pai diferente. O ponto que a Bíblia está deixando claro que o pai amava mais a José. E por isso, lhe deu uma túnica talar. Túnica talar, preste atenção nisso. Não é uma túnica qualquer. Se você ler o Antigo Testamento, naquela época, dar roupas para alguém, Roger, era um motivo de muita honra. Porque roupa era um negócio muito caro e inacessível, difícil de produzir. Se você desse roupa de linho, tinha um peso. Se você desse roupa de algodão, tinha um peso. Agora, se você desse uma roupa de seda, esquece. Se ela fosse de púrpura ou carmesim, aí você esquece 2 vezes. Porque eram tintas muito, mas muito difíceis de se extrair. Inclusive, uma dessas tintas era tirada dos corais das profundezas do alto mar. Ou seja, dificílimo processo para extrair essa tinta. Então, quando fala que a veste era escarlate, vermelha, de púrpura, roxa, é porque ela era muito cara. Você pode ver que os bispos, os arcebispos, os papas, até hoje, os reis, as rainhas, até hoje, a cor que revela grandeza, realeza e poder é vermelho e roxo. Tem alguém? Tem alguém? Por causa dessa história lá de trás, porque era inacessível essa tinta, essa pigmentação. Pronto. Agora o pai chega, quando chegava no baile, lá no forró do Jacó, lá no bailão do Israel, é só uma força de linguagem. Quando José chegava, os irmãos ficavam bravos. Porque como é que ele chegava? Com a túnica. Eu imagino José, a Bíblia fala que ele era bonito. Está na Bíblia, tá? Que ele era muito formoso, muito bonito, muito atraente. E se vestia bem. Tinha uma túnica especial que o diferenciava dos demais. Então, você imagina que os 11 irmãos ficavam... Como é que eles ficavam para José? Quem está entendendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem culpa de ser amado? Para de ficar ouvindo pra gente, dando ouvido pra gente, que nunca fez nada para agradar o pai, que nunca se relacionou com o pai,
que fez coisa errada a vida toda, porque se José levava más notícias dos irmãos ao pai, quer dizer que os irmãos eram tudo vagabundo, que os irmãos não tinham caráter. E está provado que não tinha, porque logo eles traíram José, venderam José, mentiram para o pai, irmão. Contaram toda uma história mentirosa, cabeluda para o pai. E sustentaram essa mentira por anos. 11 irmãos. Isso revela o caráter deles. Tem alguém aí? Para de sofrer. Para de aceitar a opressão, seta, fofoca, mentira ao seu respeito. Porque você não tem culpa de estar vivendo o que você está vivendo. E você também não tem culpa do outro estar vivendo o que ele está vivendo. Porque eu aprendi na Bíblia que cada um colhe o quê? Cada um colhe o quê? A Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. Todavia, certamente, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. José, por algum motivo, tinha uma relação diferente com o pai. Pastor, o que eu preciso então? A partir de hoje, quer ter túnica? Quer receber alguns presentes, algum mimo do seu pai? Seja certo com as coisas. Seja coerente com as coisas. Seja honesto com as coisas. Guarda o seu coração. E antes de você querer agradar o seu próximo, pastor, mas vão falar de mim. O problema é deles. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu estou tentando lembrar de um provérbio, sabe, porque minha cabeça está ruim, que fala que aquele que tem muitos amigos chegará à ruína. Não é que a Bíblia está condenando a amizade, que está dizendo quem é aberto a todo mundo, quem confia em todo mundo, quem se relaciona com todo mundo. Cuidado! Nem todo mundo te ama, nem todo mundo te respeita, nem todo mundo te admira, nem todo mundo está torcendo por você. Tem muita gente que queria estar no seu lugar. Tem alguém aí? José é aquele que escolheu ficar do lado do pai, em vez de ficar do lado dos homens. Só que isso tem um custo muito alto. Ser cancelado, ser xingado, ser mal falado, ser mal interpretado, ser excluído. E aí? Essa é a problemática do crente. Porque ele não aguenta ver os bolinhos, os grupinhos, né, de choquezinho, e ele de fora. Porque ele quer ser aceito. Porque ele quer ter ambiente, quer foto. Tem gente que não pode ver famoso, começa, ó. Se deu valor, se respeite. Para de caçar amizade com o mundo. Vai buscar com o pai. Vai se relacionar com o pai. Vai ter intimidade com o pai. Deixa quem não gosta falar. Deixa quem não concorda falar. O seu negócio tem que ser com Deus. Posso terminar? Fala, pode. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. Fizeram o quê? E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Eu estou falando de 11 irmãos contra um. Um jovem adolescente de 17 anos, o mais novo da família. Tenta imaginar a opressão. Tenta imaginar o sentimento de rejeição. Tenta pensar na força emocional que José teve que ter trabalhado para ele não ficar doente com aquela família maluca dele. Pastor, do que você está falando? Da igreja? Tem gente que vê Deus chorando. Tem gente que teve a oportunidade que você está tendo, não soube aproveitar. Tem gente que teve todas as chances, fez tudo errado e agora fica de biquinho, unindo com 2, com 3 ou 4, para ficar se levantando contra. Tem gente que não vai suportar o seu momento.
Mas tudo isso que você está passando hoje está apontando algo. Me pergunta o quê? O tamanho do carro que você vai assumir. O que você passa hoje está revelando o trabalho, o investimento, a escola, a faculdade que Deus está fazendo você passar. Porque Deus já sabe o cargo que você vai assumir no amanhã. Lebrácia, redecatucaiapacataramanto. Eu sei que é mais difícil no começo. Eu sei que é difícil ter personalidade, ter opinião. Não estou falando para você ser ignorante, chato, não, é diferente. Eu sei que é difícil você não se submeter ao joguinho, aos interesses, aos lobbies. Eu sei que é difícil você renunciar a muita coisa que você poderia estar aceitando, que ninguém ia perceber, mas você sabe no fundo, que Deus não está lá. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas eu preciso dizer uma coisa, pergunta o quê? É isso que está te fazendo não depender de homem. É isso que está te ensinando a depender só de um. Quando você aprende a depender só de Deus, se o pastor fizer ou não fizer, se me ajudar ou não ajudar, se abrir porta ou não abrir porta, não é que eu virei agora um soberbo, um arrogante, um ignorante, que eu não tenho amigos, não é isso. Eu só estou te dizendo que quando fecharem a porta, tudo bem. Ah, não quer me ajudar? Eu vou do mesmo jeito. Ah, você não acreditou em mim? O problema é seu, eu acredito. Ah, você não quer investir? Não tem problema, Deus investe. Ah, você não quer estender a mão? Não tem problema, a mão forte do Senhor já é o meu favor. Eu preciso dizer, querido, que todo esse laboratório de hoje está te libertando de algumas prisões do seu amanhã. Eu imagino que se fulano, beltrano ou ciclano tivesse feito o meu ministério, Carlinha, eu não ia poder falar algumas verdades que eu falo. Ah não, eu vou perder a agenda. Ah não, é porque vai fechar a porta. Ah não, é porque eu vou perder muito. Aí você engole humilhação, engole coisa errada, é conivente com erro, com injustiça, só porque você não tem culhão. Só você sabe o preço que você paga para ser quem você é. Uma túnica. Tem bênçãos que você recebe que expõe a raiva do outro. Tem milagres que você vive que vai expor a falta de fé e de propósito do outro. Tem conquistas que você está vivendo e vai viver, diga amém, que infelizmente vai revelar a incapacidade do outro. Sabe o que vai sobrar para eles? Não conseguir conversar amigável. Resumindo, briga, contenda, discórdia, falatório. Ai pastor, eu acho um absurdo o que está acontecendo com a igreja, irmão contra irmão. Então você não leu a Bíblia. Vocês vivem em que mundo? Vamos começar em Abel e Caim? Podemos? Podemos chegar em Abraão e Ló? Brigavam porque o pasto não dava mais para as duas ovelhas. Podemos falar de José? Foi vendido e traído por quem? Por quem? Por quem? A gente vive em Nárnia. Gente infantil que não entende nada de comportamento humano. Mas não era para ser assim. Não era desde o Gênesis, mas é. A pergunta é: você vai ser o Abel ou o Caim?
A pergunta é: você vai ser o José ou os outros irmãos que vende, que trai, que difama, que engana? Nós precisamos fazer uma escolha, quem nós vamos ser na história, porque os dois personagens vão continuar existindo. Tem um João, tem um Pedro, mas tem um Judas. Está aí, irmão, tudo se repetindo. Aí você está achando que na sua vida todo mundo ia te amar. Você está achando que todo mundo ia fazer assim para você, ó. Uau, você é incrível. Tem gente que conhece a gente, sabe o nosso nome, segue a gente, passa perto da gente, finge que não conhece. Deixa de ser bobo, rapaz. Você me segue? É mole. Mas é a vida. Eu estou falando de José para um outro José. Essa carta tem endereço, o seu coração, que está se deixando se abater, está ficando escondidinho, com medo, inseguro, acanhado, fugindo, escondendo, por causa de 11 irmãos que decidiu se levantar contra. Continua fazendo o bem. Não vos cansei de fazer o bem. Está escrito: não vos cansei de fazer o bem, porque no tempo certo o Senhor te recompensará.